ter estado 2 semanas. E Fátima Mimbir, muito boa noite às duas. Sejam bem-vindas ao programa 2. Muito obrigada, boa noite. Muito bem, caro telespectador, hoje vamos discutir 3 temas. São eles a proposta de declaração de estado de emergência em Cabo Delgado. Vamos também falar da proposta de revisão da lei de trabalho que foi aprovada pelo governo e avança agora à Assembleia da República. E vamos também discutir sobre o aumento do preço de energia elétrica pela empresa Eletricidade de Moçambique. Esta SKU, hoje começo por si e vamos ao nosso primeiro ponto, que é esta proposta apresentada ao Presidente da República pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que pede a declaração do estado de emergência ou de sítio em Cabo Delgado, pelas razões que nós já conhecemos, o drama humano que se vive em Cabo Delgado e a ideia de que com esta declaração pode-se criar condições para uma melhor intervenção do Estado e das forças de defesa e segurança. Minha pergunta é se concorda com esta ideia, se acha que seria uma mais-valia para se fazer uma intervenção, digamos, mais que permita um maior apoio às pessoas. Boa noite, município, e obrigada pelo convite. Boa noite à Fátima. Cumprimento também aos nossos telespectadores que todas as quintas-feiras acompanham-nos. Pela fundamentação feita pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos e olhando para aquilo que é o seu escopo, o seu objeto, eu penso que faz todo o sentido. Portanto, é uma proposta que está bem fundamentada porque ela centra-se basicamente num drama que nós todos temos estado a acompanhar e é preciso dizer que de forma crescente. Começamos com pequenas hostilidades, hoje temos claramente ataques massivos. Começamos com pequenos tiroteios e hoje temos claramente aldeias a serem saqueadas, pessoas sendo degoladas. Portanto, o drama tem estado um cenário de guerra, como diz a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Por um lado. Por outro, temos também, portanto, instabilidade numa zona de investimento massivo. Portanto, uma zona próspera, uma zona que chega até a ser, eu consideraria, de esperança para a retoma da nossa situação econômico-financeira, assumindo que para lá, neste momento, estão a convergir megaprojetos e que aguardamos de decisão final de investimento. Portanto, estas decisões finais de investimento precisam também de encontrar um certo clima de estabilidade, sob o risco de nós próprios moçambicanos não controlarmos o que é que lá se passa. Este pedido, portanto, feito a Sua Excelência o Presidente da República, como disse, com base na fundamentação, eu acho que faz todo sentido. Agora, cabe ao governo avaliar o que é que tem em carteira, o que é que efetivamente está sendo feito e o que é que pode melhorar. Porque, como disse em ocasiões anteriores que discutimos a questão de Cabo Delgado, eu não acredito e não espero que nos chegue muita informação detalhada sobre a ação operativa do governo. Não espero detalhes sobre aquilo que está a ser a concertação no terreno das forças de defesa e segurança. Acredito que esta informação existe, acredito que um plano existe, esteja sendo executado e que ele está sob controle restrito de algumas entidades, por razões óbvias. Portanto, segurança. Exatamente. E não criar alarme também, portanto, não criar mais alarme do que existe, porque alarme já existe, não criar mais do que já existe. Portanto, cabe ao governo olhar e ponderar e anuir ou não. Eu, particularmente, penso que vale a pena considerar este pedido. Vale a pena considerar, olhando para aquilo que nós temos estado a assistir em Cabo Delgado e o risco de contágio e propagação para outras regiões. É preciso recordar que em município começamos com distritos muito localizados, hoje estamos a falar de instabilidade quase... Hoje nota-se que são ataques sistematizados. Quase toda há um pensamento por trás disto, até porque se formos a ver aquilo que a Constituição estabelece em termos de declaração de estado de sítio ou de emergência vai mais ou menos ao encontro daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado. Só para termos uma ideia, a Constituição estabelece que o estado de sítio ou o estado de emergência só podem ser declarados no todo ou em parte do território nos casos de agressão efetiva ou iminente, de grave ameaça ou de perturbação da ordem constitucional ou de calamidade pública. Pelo menos assim, numa vista muito rápida, este Instituto Constitucional parece que há todas as condições para isso. Fátima, quero ouvir a sua opinião, até porque na semana passada já sugeri a declaração do
estado de emergência em Cabo Delgado. Sim, muito boa noite, saudar a Écita e dar as boas-vindas, saudar aos caríssimos telespectadores. É verdade, e na verdade eu tenho estado a sugerir isso há bastante tempo, desde o início do mês de fevereiro, por via da minha conta particular no Facebook, onde eu questionava inclusive quem mais precisa morrer para o Presidente da República perceber que estamos numa situação de emergência. E o questionamento era feito mesmo tendo em conta o fato de que, de forma repetida, numa mesma semana, nós vimos os homens, os insurgentes, a retornarem para as aldeias onde já haviam passado há meses. Acho que era mais para certificar se as pessoas regressaram ou não e atacar. E começamos a ver uma outra forma de operar, que já não era só ir queimar as casas das pessoas, já estavam a atacar também viaturas de particulares. Então, a situação é realmente preocupante, apesar da situação não estar a ser amplamente difundida no seio da comunicação social, por via dos WhatsApps, das nossas, dos nossos conhecidos, a informação acaba chegando. Eu penso que a Comissão Nacional de Direitos Humanos foi bastante assertiva por tomar esta iniciativa de solicitar a declaração de emergência, porque há uma realidade e o argumento faz todo sentido. Primeiro, pela questão de insegurança, que é um fato, não vamos resolver propriamente com a declaração de emergência ou com o estado de sítio, mas vamos resolver o problema da assistência que é preciso dar àquelas pessoas, porque nós não estamos a falar das vítimas. Neste momento são ataques a pessoas, mas essas pessoas não têm rosto, não têm cara. Então é preciso que a cara destas pessoas apareça para se poder dar a assistência necessária. A pergunta primária ou importante que se pode fazer é como é que aonde é que estas pessoas se refugiam e como é que estas pessoas sobrevivem. Está claro que há uma situação de insegurança até alimentar que tem que ser garantida a estas pessoas. Eu não sei como é que isto está a ser processado, porque não há um debate sobre isso. E exatamente, as crianças não vão à escola, as pessoas já não estão a ir às suas machambas, os pescadores já não estão a ir ao mar. Então, é preciso que se declare esse estado de emergência para poder lidar com estas questões. Agora, há algumas questões que é preciso considerar que podem ser negativas, é que nós já estamos a acompanhar, no contexto atual, situações, digamos, de suspensão dos direitos das pessoas. A limitação das liberdades. Exatamente. E isso é uma consequência ou uma situação que o estado de emergência acaba criando. Eu tenho apenas receio em relação a isto, do ponto de vista de, neste momento, haver algum aproveitamento por parte, vou dizer, das autoridades não muito bem esclarecidas, não muito bem favoráveis à democracia, que não entendem o papel da comunicação social, o papel da sociedade civil, a fazerem perseguições desnecessárias porque estão suspensos os direitos das pessoas. Um outro aspecto que eu acho que, concordando com a Écita, é uma proposta de considerar, mas eu tenho imensas dúvidas que o governo vai fazer pelo fato de, até o momento, excepto quando a Anadarko foi atacada, o assunto tem sido sempre tratado como uma situação de criminalidade comum, que está mais do que claro. Fátima, nós estamos a evoluir mesmo para aí, e essa quero ouvir primeiro assim, quais são as consequências, digamos, políticas de uma declaração de estado de emergência? Conhecemos as vantagens, são estas que foram aqui mencionadas, mas também politicamente pode transmitir uma ideia de derrota, de fragilidade e um reconhecimento de que, em relação a Cabo Delgado, o Estado não fez o seu papel como deve ser. E isto num cenário em que o discurso político vem dizer que está a controlar a situação, moraliza as forças de defesa e segurança. Até que ponto é que, quando se colocam estas duas questões na balança, não pesa mais a ideia de que uma declaração pode ter um significado de fragilidade? Definitivamente, eu penso que reconhecer ou aparecer publicamente a isolar, limitar, inclusive, os direitos constitucionais dos cidadãos, é preciso, talvez, aqui trazer a colação que nós já tivemos um administrador distrital que, de forma unilateral, podemos assim dizer, fez o Mocimboa da Praia. Porque, se calhar, alguém que está no terreno mais ciente do que ocorre, do trabalho que as autoridades locais têm para poder distinguir quem é pessoa de bem e quem eventualmente esteja no distrito por razões pouco confessas, decidiram que não, há um recolher obrigatório. É supressão isto de uma liberdade, portanto, que os cidadãos têm. Vimos o que é que aconteceu. Portanto, isolar ou suspender estas liberdades a toda uma província significa, sim, que
estaríamos a reconhecer a fragilidade do nosso Estado em lidar, em resolver com a situação de Cabo Delgado. Ponto 1. Seria também um fator moralizador para os grupos ou o grupo, para as pessoas que estão por detrás. E, eventualmente, um elemento catalisador para expandir para outras províncias, para cada vez mais distritos, e teríamos, se calhar, numa situação global em que todo o país está numa situação em que temos direitos suprimidos, estamos à mercê de um grupo que não sabemos, que é importante que se diga. Até hoje não há clareza sobre quem são as pessoas ou a pessoa por detrás dessas hostilidades, e há um drama social que é emergente, que, quanto a mim, este sim devia começar já a preocupar, porque temos hoje uma província que de alguma forma começa a se sentir retraída, começa a se sentir-se sufocada. Há pessoas que perguntam por que Cabo Delgado, o que é que se passa connosco? Ao drama humano que vamos desenvolver, vamos pegar estes dois elementos de análise, que são da declaração de estado de emergência, mas também o impacto político que uma posição desta, que é tomada pelo Presidente da República e depois é ratificada ao nível da Assembleia da República, ela pode implicar. Colocando os dois elementos na balança, o que pesa mais? Analisando politicamente, faz sentido que haja uma declaração de estado de emergência? Isso não seria um grande alarme e, como diz, seria um sinal de vitória para quem está a protagonizar os ataques? A fundamentação está lá, ela é visível. Ouvindo, lendo o que a Comissão de Direitos Humanos apresentou ao Presidente da República, é uma fundamentação forte, porque não são elementos que nós desconhecemos, nós os vivemos. E quem está em Cabo Delgado vive mais ainda. Quem tem familiares em Cabo Delgado, todos os dias, amanhã, a primeira coisa que temos que fazer é ligar para perguntar como é que estão. Se vão trabalhar, porque as pessoas hoje, até para ir trabalhar, estão condicionadas. Então, quem está a viver diretamente este drama precisa de ter algum alento. Mas reitero aqui que eu, particularmente, não acredito que tenhamos à nossa disposição detalhes sobre a situação real de Cabo Delgado. Mas eu espero que quem de direito, tendo esta informação, esteja efetivamente a fazer de tudo para resolver a situação. Porque, contrariamente ao que nós esperamos, e a estes discursos que, sim, são desconhecidos, que eu, sinceramente, percebo, porque não estou à espera que as nossas autoridades venham e nos digam estamos mal, perdemos o controle, a província saiu das nossas mãos. Então, é um discurso, é uma narrativa que eu percebo, mas acredito e espero que ela seja aliada por ações muito concretas. É preciso que as pessoas em Cabo Delgado sintam o poder do Estado. É preciso que as pessoas em Cabo Delgado sintam que elas estão sendo acarinhadas e que há melhorias. Portanto, desde que os ataques se iniciaram até hoje, o que nós esperávamos encontrar era melhoria. Se antes eram em 2 distritos, esperávamos encontrar, se calhar, hoje numa localidade. Mas, contrariamente a este nosso desejo, a esta nossa intenção boa, os ataques têm estado a alastrar-se. Portanto, vale a pena considerar-se o que é que pode vir a lume e de que forma o Estado pode acolher esta pretensão, portanto, da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Fátima, o peso político nesta decisão, ela não é determinante? Não há dúvidas que o peso e a consequência política de uma decisão como esta pode determinar a sua efetivação ou não. O ponto é que, pela situação que nós temos estado a assistir, que nós estamos a minimizar por aquilo que da forma como nós estamos a reagir, pelo pouco que nós conhecemos, a situação é realmente grave e carece de uma intervenção desta natureza. A questão aqui é, e o Estado, não tenhamos dúvidas, ainda que ficamos a disfarçar, a dar a ideia de que está tudo controlado, está claro que não está. Sobretudo quando nós vemos as pessoas até agora denunciarem por via das redes sociais que eles têm estado a receber ameaças de indivíduos que estão a dizer esse assunto não se fala nem no quintal. Significa que perdemos o controle, e perdemos o controle há muito tempo. Quando nós vemos imagens de pessoas esquartejadas, é porque não temos mais controle da situação. Então, o que mais nós pretendemos esconder? Eu penso que, em algum momento, é preciso reconhecer que a situação está como está, precisamos de intervir. Eu penso que um argumento bastante válido para se declarar a situação de emergência é mesmo essa de há pessoas... Crise humanitária. Exatamente. Estamos a caminhar para uma crise humanitária. Este é um outro problema. Como é que nós resolvemos isso? Como é que vamos resolver esta situação? Vai ser uma vitória para as pessoas que estão por detrás desses ataques? Não haja dúvidas, já estamos todos em pânico.
Com ou sem declaração? Com ou sem declaração, já há pânico. Quando temos as pessoas as pessoas das comunidades a irem ter com as empresas a dizerem parem de trabalhar, porque vocês é que nos estão a criar esta situação, as pessoas estão em pânico, eles já, só por isso, declaram-se vencedores. Quando temos uma situação em que os militares estão a agir arbitrariamente, a deter pessoas em pleno exercício da sua profissão, porque não estão a conseguir identificar os reais envolvidos, não haja dúvidas que os reais envolvidos estão a celebrar. Então, o que mais nós precisamos para nos considerarmos humilhados? O ponto aqui que eu penso que é o grande nó de estrangulamento é que nós andamos a sentar em cima do assunto. Sentamos ao dizer que é criminalidade comum, sentamos ao não querer investigar, estamos a pôr o CIS lá para ameaçar as pessoas, ao invés de pôr o CIS a fazer o trabalho que tem que fazer. O trabalho do CIS é penetrar nesses circuitos, perceber o que é que se passa e antecipar-se, informar ao Estado para criar uma estratégia adequada para lidar. Estão a ir lá falar com as pessoas, dizer, não falem mais sobre isso, sejam patriotas. Ser patriota numa situação em que eu estou a morrer, estou a ver o meu irmão a morrer. Vamos ter sensibilidade. Então, eu penso que aqui o risco político de não tomar uma medida energética, uma medida séria que ajuda a resolver e a minorar a crise humanitária, que é uma realidade. E quero aqui até trazer um fato sobre esta coisa da crise humanitária. Houve um grupo de jovens que decidiu fazer um movimento de angariação de bens para apoiar as comunidades lá. Cabo Delgado também em Moçambique. Isso. Esse movimento todo ocorreu só para ter as devidas autorizações para ocupar um espaço para virem as pessoas. Foi um processo problemático. Acharem que era manifestação. E acompanhamos pessoas em Cabo Delgado a tentarem Pemba, a tentarem manifestar-se, a pedirem em solidariedade, a pedirem uma intervenção mais séria. Na verdade, Cabo Delgado já está num estado de emergência. Não haja dúvidas. O ponto é que é preciso que o Estado... Sim, para pessoas chegarem a determinados lugares. O ponto é que o Estado tem que assumir isso. É claro que isso tem consequências do ponto de vista de nós que somos cidadãos. A arbitrariedade, e nós estamos a atingir o nível de um Estado autoritário em que temos detenções arbitrárias, temos que pedir autorização para coisas que não são, que não carecem de autorização, porque a própria Constituição ela é bastante o suficiente. Outra questão que eu acho que pode ser um constrangimento a essa possibilidade do Estado, do governo declarar, é o fato de que em sede da declaração tem que se ir à Assembleia da República e justificar detalhadamente a razão e nós vamos fazer ou declarar o estado de emergência com que base, se até o momento não temos estudos, não temos inteligência do Estado em relação a este processo. Aqui eu penso que é importante compreendermos que o estado de emergência não é para resolver propriamente o problema. O problema é muito mais isso. A questão aqui é resolver o problema das pessoas que estão a ser afetadas por esta situação e que não estão a ter a assistência adequada porque as pessoas têm medo de ir ao terreno. Eu estou a dizer aqui o caso do envio dos bens que esses jovens amealharam. Foi difícil, tiveram que fazer negociações impensáveis num país que se considera Estado de Direito Democrático. Vamos explorar um outro ângulo, que é mesmo o drama humano, a parte, digamos, invisível dos acontecimentos em Cabo Delgado. Como a Fátima disse, há dificuldades a todos os níveis, dos órgãos de comunicação social, dos pesquisadores, de gente solidária que quer apoiar as pessoas, de poderem penetrar em determinados locais na província de Cabo Delgado. Mas também há um sentimento generalizado de que parece que o que está a acontecer em Cabo Delgado não toca toda a gente no país. Não se sente uma mobilização ao nível de todas as forças da sociedade, não só do governo. Estamos a falar das igrejas, estamos a falar da sociedade civil, estamos a falar do próprio governo, de toda a gente. Tem a mesma percepção de que parece que isto não atingiu a zona do conforto daqueles que muito rapidamente podem sair à rua, podem se rebelar, podem reivindicar um melhor tratamento em relação àquilo que está acontecendo em Cabo Delgado. Não creio que seja assim, que os nossos irmãos em Cabo Delgado sejam abandonados. A Fátima falou aqui de uma campanha com dificuldades, sim, mas existe essa campanha. Quer dizer que houve sensibilidade de um certo grupo de pessoas que decidiram fazer alguma coisa. O nome da campanha era Cabo Delgado, também em Moçambique. Portanto, porque indicativo de que poderia-se estar a ignorar.
Por que essa percepção de estar a ignorar? Porque, eventualmente, o que nós esperávamos era ter imagens, era saber muito mais, provavelmente ter um porta-voz da polícia, Ministério da Defesa, alguma força conjunta criada para o efeito, algum mecanismo para irmos atualizando. E como disse, eu não acredito muito que nós cheguemos a isso, não é? Atualização em termos de número de mortes. Não acredito muito que nós tenhamos isso. Eu estou mais favorável, incentivo mais a que hajam ações concretas. É preciso parar com o problema. Já dizíamos há meses atrás que primeiro é preciso estudar este fenómeno. De onde é que vem? Seria algo combinado? Seria algo que a academia pode explicar? A antropologia explica? Se calhar temos que voltar e estudar a demografia de Cabo Delgado, perceber como é que... Há aqui várias linhas que podem ser exploradas. Infelizmente, não creio que estejamos a usar tudo isso. Quando os académicos têm dificuldades de penetrar, se calhar é porque já estamos no caos, já estamos apreensivos. E qualquer informação que circule precisa de ser controlada, pelo menos é a percepção que nos passa aqui. Qualquer como imagem, se já estivéssemos num estado exatamente, de emergência. Qualquer imagem que é partilhada sobre mais um ataque ou um novo ataque precisa de ser censurada. E nós assistimos exemplos concretos de que isto já está a acontecer. O drama humano está lá, porque a população de Cabo Delgado tem Cabo Delgado como sua terra. Há pessoas que trabalham lá, há pessoas que vivem lá, há pessoas que não têm para onde sair. O que é que acontece com quem está fora? Como disse, há exemplos concretos. Eu tenho familiares que nós temos que acordar todos os dias e ligar para saber se estão bem, vivo ou não, se vão sair para trabalhar. E qualquer coisa que a gente ouve, vê nas redes sociais, temos que ligar. Olha, mas é próximo de si. Eu perguntava então, se esta situação toda em Cabo Delgado está a ter o devido tratamento da sociedade. Quando falo da sociedade, inclui todas as forças vivas. A partir do momento que nós temos controle de informação, temos censura, podemos assim dizer, é censurado o que se diz, o que se fala, o que se publica sobre Cabo Delgado, existe a probabilidade de não tomarmos conhecimento de muito mais, não é? Acredito que existe essa probabilidade. Isso limita a capacidade de intervenção. E de poder perceber o que é que realmente está a acontecer lá, por um lado. Por outro, quando esta mesma sociedade vai numa situação em que a situação já passou de sensível, já é preocupante, eventualmente a nossa aproximação, enquanto que sociedade, é de exigência. E estamos a exigir a quem? Ao Estado, que é quem deve demandar segurança para os seus cidadãos. E como é que é feita essa demanda? Em alguns instantes, em jeito de confrontação. Qual é a principal reação de quem se sente confrontado? Proteger-se, resguardar-se. Então, eu penso que há aqui uma combinação de fatores que acabam nos deixando na situação em que não se sabe muito podia se fazer, mas não é explorado. Há muito boa vontade, sim, da sociedade. Eu acredito que os irmãos de Cabo Delgado não estão abandonados. Eventualmente, existe o sentimento de até que ponto eu poderei me envolver sem que isso me prejudique, sem que isso me penalize, sem que isso ponha meu nome pessoal, da minha organização, exato, numa situação de confusão ou de confrontação para com o próprio Estado. É preciso dizer que já tivemos alguns exemplos, mesmo partidos de Cabo Delgado, não muito bons. Alguma imprensa tem estado a reportar jornalistas que escreveram sobre isto, e há um que até hoje não se sabe exatamente onde é que está, e há várias correntes ou várias narrativas. Uma situação de medo. E a população neste momento também não é muito colaborativa com quem não conhece, porque não consegue perceber se esta pessoa vem mesmo para ajudar ou para espiar, ou para acolher mais e expô-la. Então é uma situação que tende a preocupar, porque os níveis de controle que as pessoas, que a própria sociedade tem, fugiram dos nossos. Muito bem. Fátima, faço a mesma pergunta. Se sente que está a ser dado pela sociedade no geral o devido tratamento à situação em Cabo Delgado, e se estas questões que levantam a essa limitação das liberdades, os níveis de autorização hoje para circular em determinados locais em Cabo Delgado, se isso pode estar a influenciar
a intervenção. Se calhar até acrescentar, circular e abordar a questão dos ataques ou da instabilidade. Porque a partir do momento que chega um elemento estranho à comunidade e começa a fazer perguntas, logo... Ela retrai-se. Exatamente. Muito bem. Fátima? Bom, o que eu acho é que há alguma sensibilidade no seio da sociedade em relação ao caso Cabo Delgado. As pessoas, quando ouvem o pouco que circula sobre o caso de Cabo Delgado, ficam bastante alarmadas. Agora, o fato do Estado estar a tratar o assunto de uma forma a pretender abafar, não dar o destaque que é merecido dar, por exemplo, eu acho que uma situação de Cabo Delgado deveria ser, a gente assiste a cadeias televisivas internacionais e situações como essas dão debates de um dia inteiro com vários painéis, vários especialistas. Nós, infelizmente, não temos na nossa comunicação social este tipo de cultura e nem somos incentivados a esse tipo de cultura, porque nós estamos num Estado que, na verdade, não gosta de discutir os assuntos. Há um assunto que apareceu, vamos tratá-lo assim e logo a seguir vamos saltar para outros acontecimentos, outros factos. Então, a forma como o próprio Estado está a tratar, quando se diz que isso não é nada, é criminalidade comum, eles já estão fragilizados, não sei o quê, as pessoas aos poucos vão assumindo que o que está a ser dito pelas autoridades, infelizmente, ainda continuamos a confiar mais na informação providenciada pelas autoridades, porque alternativamente não existe. E quando a comunicação social não está a ser ativa na divulgação desse tipo de informação, não está a ser ativa na promoção da discussão sobre este tipo de assuntos, as pessoas ficam a achar que se calhar o governo tem razão, o que está a acontecer em Cabo Delgado não é tão sério assim como algumas pessoas estão a tentar passar, quando o assunto é realmente sério e grave. É por isso que lançamos em janeiro essa campanha Moçambique, Cabo Delgado também é Moçambique, e apresentávamos lá textos de pessoas que viveram situações, que perderam parentes naqueles ataques, que era para fazer as pessoas perceberem que a situação de Cabo Delgado é real, ela está a acontecer ainda que essa informação não esteja a ser veiculada. Então não vamos ter um movimento massivo numa situação em que as pessoas não estão a ter acesso à informação, no sentido das pessoas dizerem Cabo Delgado e por aí fora. Agora, houve movimentos, mencionei aqui que houve um movimento que pretendia marchar em Pemba, na capital da província onde os acontecimentos decorrem, e foram impedidos com ação bastante, eu diria, vergonhosa da polícia. Impediu as pessoas não estavam a fazer nada senão dizer que nós estamos convosco, irmãos de Mocímboa da Praia e por aí fora, a dizer que queremos resposta toda para uma esse ação caso. Que bloqueia. Inibidora. Mesmo agora, só para dar o exemplo nós estamos num autoritarismo tremendo. Mesmo agora, as mulheres querem celebrar amanhã o seu dia e aproveitar o seu dia também para celebrar, para chamar a atenção para a violência que estas mulheres em Cabo Delgado estão a ser expostas e sujeitas. Simplesmente as autoridades não deixaram marchar, alegadamente porque vão criar barulho, etc. Isto é Maputo. E o movimento de marcha no dia 8 de março, geralmente é um movimento que é feito em todas as capitais provinciais. Então, quando nós temos as autoridades a não permitirem os cidadãos se expressarem por via da manifestação, que está previsto na Constituição, no artigo 51, a gente não vai conseguir mobilizar a sociedade. Depois, meia volta, dizem, não, a sociedade civil não está preocupada. O mecanismo pelo qual a sociedade civil se expressa em termos quando está alegre, ou quando está triste, quando está preocupada, ou quando quer agradecer, é por via de marchas. Quando as nossas autoridades reprimem essas mesmas marchas, não é possível isso acontecer. Exato. E se calhar porque há esta confusão de que as marchas têm a ver com aquelas manifestações que as pessoas fazem. É preciso perceber, os cidadãos quando marcham e pedem, informam as autoridades, é porque elas têm consciência de que é preciso informar. As pessoas que querem fazer demonstrações ou marchas violentas, como aquelas que vimos a 5 de fevereiro de 2008 e 1 e 2 de setembro de 2010. Estas marchas não são avisadas, então não pensem que por via do constrangimento que é imposto aos cidadãos que informam as autoridades, vão impedir que, se houver espaço ou ocasião para as pessoas se manifestarem violentamente, as pessoas vão se manifestar sem informar as autoridades e sem sequer esperarem que isso aconteça. Então deixem as pessoas
expressarem-se. Para haver um movimento solidário sobre Cabo Delgado, as pessoas têm que falar sobre Cabo Delgado. Cabo Delgado não pode ser tabu. Até para encontrarmos solução para o problema de Cabo Delgado, temos que falar sobre o que E aqui já estamos a falar, Fátima. Já estamos, mas este é um fórum. O outro é o próprio governo também deixar de achar ou de falar de Cabo Delgado como um assuntinho. Cabo Delgado é um assunto pelo fato de que alberga os recursos que alberga e tem um manancial de conflitos que vários acadêmicos já documentaram isso e que foram sendo ignorados ao longo dos anos. Muito bem, vamos avançar para o nosso outro tema. Esse estava assim e vamos falar do aumento do preço da energia. Vimos a justificação da eletricidade de Moçambique, que o objetivo deste aumento é permitir que a empresa possa prosseguir com os investimentos de expansão da rede elétrica, com vista a colmatar o crescimento da demanda e aumentar o acesso da população à energia elétrica e assegurar o equilíbrio financeiro que permita a continuidade de fornecimento de energia com qualidade e segurança. Este é o quarto aumento e percebe-se que este aumento está mais no alinhamento do antigo PCA, ou seja, da linha de gestão do antigo PCA da EDM, que várias vezes defendeu que era preciso ajustar o preço à realidade. Qual é a sua opinião? Fazem sentido estes aumentos, mas sobretudo esta linha de decisão que a EDM encontrou de paulatinamente ir aumentando os preços para conseguir, como se diz aqui, o equilíbrio financeiro para continuar a exercer a sua função, que é fornecer energia de qualidade e segurança? Município, primeiro deixe-me dizer que esta justificação ou reação da eletricidade de Moçambique foi a posterior. Portanto, houve um aviso em cima da hora, com efeitos imediatos. E eu penso que aí começa alguma ficção na comunicação com os cidadãos. Acho que não devia ser assim. Acredito que não devia ser assim. O custo de energia tem um peso substancial no orçamento das famílias moçambicanas. Portanto, há pessoas que compram energia para consumir um dia. Portanto, chefes de família que saem de manhã, vão à rua vender nas esquinas, vão à padaria vender o pão, comprar o pão para revender, vão comprar capulana para revender e daquilo que conseguem vender, tiram uma parte para comprar energia. Portanto, se a pessoa sai de casa e deixou dinheiro para comprar X quilowatts de energia, portanto, deixou valor suficiente, que acredita ser suficiente, e chega lá quem foi incumbida dessa tarefa, o custo alterou, desorganiza toda uma estrutura familiar. Assumindo que as pessoas saem, mas há filhos que eventualmente têm que fazer trabalhos domésticos. Essa mesma energia pode ser que esteja a ser usada para garantir o sustento da família. Portanto, há uma série de constrangimentos. Portanto, minha primeira reação seria de contrariedade. Exatamente. É contrariedade para com a forma como este portanto, aumento foi posto à disposição, ao conhecimento dos moçambicanos. A segunda questão, e já abordamos aqui, eu até consigo perceber a necessidade de aquilo que nós consumimos ter o preço justo, mas tenho sérias dificuldades de assumirmos que ao cidadão seja repassado todo o custo inerente a este preço justo. Ainda por cima, se for em cima da hora. Uma coisa que podia ser feita, e temos uma experiência sobre isso, é comunicar-se antecipadamente todos estes fatores que a EDM trouxe de forma extemporânea, podia pôr à margem, a conhecimento e programar, portanto, fasear estes aumentos. Permitiria a melhor estruturação dos moçambicanos e permitiria preparar-se para poder arcar com estes custos. Portanto, se o custo vai aumentar, se a energia, tal como os combustíveis, deixam de ser subsidiados, se há uma demanda de investimentos que precisa ser feita para melhorar o custo desta mesma energia, que eu acredito que é para benefício dos próprios moçambicanos, se calhar podemos agora começar a pensar numa forma muito clara e que os moçambicanos estejam conscientes de quando é que estes aumentos são feitos. É mensalmente? É anualmente? Sempre que a EDM vai fazer um grande investimento, sempre que a EDM constata que há maior procura, portanto, há novas baixadas que estão a ser solicitadas, portanto, é preciso investir para que estas novas baixadas tenham condição ou tenham melhor qualidade de energia. Portanto, penso que vale a pena. Agora, se temos como suportar estes investimentos ou existem fontes alternativas,
E eu penso que fica claro que não. De alguma forma, temos que estar conscientes que vai se repassar, mas que se encontrem maneiras muito mais sensatas, se é que existem, se é que o cidadão ainda comporta ou aguenta mais subidas de custos, não só de energia, já tivemos de água, dos combustíveis, pelo menos que seja feito de forma que ele esteja ciente e que possa, de alguma forma, preparar-se, porque o cinto já está apertado, já está muito apertado. Fátima, tem a ideia que a ESA aqui coloca, o cinto já está apertado, mas também a ideia de que houve falhas na comunicação, na colocação deste aviso, e esta ideia que me parece mais essencial de como é que se balança a transferência dos custos de operação para os consumidores. Como é que isto funciona? Porque a grande colocação da EDM é esta, é de que tem custos de operação, tem de melhorar a sua intervenção e repassa automaticamente os custos para o cliente. Qual é a sua visão? Eu concordo plenamente que houve falhas de comunicação e penso que vou me escusar de continuar a comentar sobre isso, porque foi muito bem colocado e exposto pela ESA. E penso que a EDM tem de aprender disto e comunicar melhor com as pessoas. As pessoas não podem ser apanhadas de hoje para amanhã. Como dissemos, energia é um bem essencial em muitas famílias, apesar de continuarmos a ter muitos que estão excluídos do acesso à energia, e é aqui onde eu também queria entrar. Quando a EDM fala de custos, quais custos? Que custos são esses? Vamos lá ter uma conversa séria como país. Vamos ter uma conversa séria. Quais são esses custos? Porque é preciso lembrar que a EDM compra energia 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais cara do que compraria ou do que compra, do pouco que compra da HCB, porque o Estado impôs à EDM que compre energia dos pequenos produtores independentes. Estamos a falar das agrícolas, gigawatts e por aí fora. E estas empresas nós sabemos de quem são. São da nossa elite dirigista, que se está a tornar rica à custa do nosso sacrifício. Vamos ser sérios. A EDM vem aqui e nos mostrar quais são esses custos. Porque se estivermos a falar de expansão, nós temos imensos problemas. Qual é o nível de cobertura elétrica em Moçambique? Qual é a progressão que a EDM foi tendo de expansão da rede elétrica? Incluindo até na cidade e província de Maputo. Não nos venham com brincadeiras. Não podem vir com este tipo de argumentos vazios. Venham aqui e apresentem esses custos. Os custos maiores que a EDM tem a ver com a compra de energia que ela faz dessas empresas independentes. E depois tem que repassar estes custos para nós. É verdade que há custos reais. É preciso atualizar ou reformar todos os sistemas de transmissão, etc, etc. Isso é real, são custos reais, mas que nos venha dizer aqui qual é o custo da aquisição, qual é o peso desse custo, qual é o custo do investimento que tem que ser feito em toda a tecnologia e equipamento, ok? Qual é o custo que faz com o seu pessoal, que não é pouco esse custo, porque esse pessoal tem consumíveis. Aliás, uma das reformas que Mateus Magala que devia ter sido feita é esta. Foi afastar cerca de 300, 400 aonde é que nós conseguiu. Estamos aqui? Então temos de parar de ter as nossas empresas públicas como um lugar onde as pessoas vão para se enriquecer às custas do sacrifício, do sangue das pessoas. Não pode a EDM fazer uma coisa destas. Eu desafio a EDM a vir a público explicar. Aliás, a Assembleia da República está em sessão neste momento. Eu desafio os deputados da Assembleia da República a chamarem o PCA da EDM para ir explicar ao mínimo detalhe todas as transações que ocorrem lá. E depois ser a própria Assembleia da República a criar uma comissão de inquérito que vai aferir o que é que se passa com aquela empresa. Nós não podemos ter uma empresa que não tem um mínimo de sensibilidade. Ela não pensa duas vezes em ir comprar mais caro a estas empresinhas que antigos dirigentes que geriam o setor de energia, inclusive, estão lá para aumentar os custos para nós. Não nos podem fazer estas coisas. Não é admissível isto. Acha que também não é admissível que a EDM tem que vir com um caderno e uma caneta explicar exatamente por que está a aumentar e para onde é que vai este aumento dos seus clientes? Eu sou a favor de uma comunicação transparente, transversal. Principalmente quando nós estamos numa relação Estado, não é? Há instituições que podem muito bem obter esta informação. A Assembleia da República é uma delas. Há mecanismos, inclusive, que o governo tem também para, primeiro, aferir
a necessidade do Conselho de Administração, sempre que o Conselho de Administração da Eletricidade o apresenta, portanto, a necessidade de um aumento, penso que o Governo tem mecanismos apropriados para ferir. Gostaria que, se calhar, não ia discordar um bocado da Fátima quando falamos desta necessidade de expansão. Eu penso que é notório. E os exemplos desmentem, não é? a pretensão de não concordarmos com a expansão. Os distritos, se nós olharmos que tínhamos há 10 anos, há 15 anos atrás, podemos ver que há um esforço que foi feito para eletrificar. Podemos discutir esta qualidade e sobre que custos. Aí eu penso que é justo. Portanto, se aquilo que foi preconizado, este processo de eletrificação do país, teve ou recebeu todo o suposto investimento retirado para esta mesma casa. Penso que isso podemos discutir, mas não podemos ignorar que o nosso país é inegável o avanço da eletrificação. Maputo cidade, Maputo província também acho que podem testificar favoravelmente para isso. Só a cidade de Maputo, os investimentos que teve, estes grandes prédios, estes arranha-céus, consomem energia. E como consomem? Portanto, há alguma qualidade que era nossa, portanto, pequenas residências, pequenos consumidores, que hoje se calhar tem que ser redistribuída por alguns mais. Há algumas fábricas, poucas, alguns empreendimentos poucos, porque queríamos mais, isto ia mudar portanto, a nossa capacidade de reagir perante a nossa economia, mas também estão lá. E estes empreendimentos, todos eles consomem energia, porque não tem como produzir sem este bem essencial. Então, penso que nós estamos indignados, é verdade, não concordamos com a maneira como estes custos estão a ser repassados, mas não podemos retirar que há aqui algumas coisas que foram feitas. É preciso corrigir, concordo plenamente, é preciso corrigir a maneira como se comunica, é preciso também que sejamos mais factuais sobre como adquirir esta energia. Se nós temos Caorabassa e nós vendemos, exportamos energia, depois vamos comprar mais cara, entretanto somos obrigados a comprar de pequenos agricultores, pequenos produtores, se calhar podíamos exigir que estes produtores fizessem diferente do que faz a HCB. Nos dessem energia, se calhar, renovável, dessem-nos fontes alternativas e mais baratas. Eu penso que esta discussão poderíamos ter e faz todo o sentido, porque, definitivamente, o país não está todo ele eletrificado. Exato. Há ainda um esforço enorme que deve ser empreendido. Mas as cidades capitais que estão iluminadas ressentem-se da qualidade. Há energia, mas não é de qualidade. Uma ventania tira-nos energia. Às vezes, a própria potência é qualquer coisa que deixa a desejar. Então, o que é que está a ser feito para que se suplante isto? Será que só vamos conseguir repassando estes custos ao consumidor? E mais, de que forma é que se está a pensar? Eu lembro-me que a GEP discutiu a forma de rentabilizar as empresas e tem lá uma componente que define que empresas com objeto social, como a águas, a eletricidade, devem ter uma componente social. Portanto, há um grupo que deve estar protegido. De que forma é que estes aumentos abrangem ou protegem este grupo? Porque são a maioria. E não podem. Por mais que queiram, por mais que se esforcem, não tem como. E o Estado tem a obrigação de alimentá-los, de dar energia, de criar condições. Então, se calhar fosse interessante ter estas alternativas que a Fátima sugere que acho que a discórdia aqui é só relativamente aos avanços na eletrificação. Sim, não há dúvidas que houve avanços. O ponto é o ritmo desses avanços. Nós quando falamos... Podia-se fazer mais. Exatamente. Podia-se fazer mais com os recursos que estão disponíveis e pelo tempo que nós temos a fazer as coisas, para depois começarmos a atacar a componente de qualidade. Porque nós não podemos só pensar que vamos expandir quando não trabalhamos. E o que condiciona a qualidade? Esta é outra discussão que nós não estamos a ter. É a qualidade da energia que esses pequenos produtores independentes providenciam a custos bastante altos e sem qualidade. Qual é o problema efetivamente? E temos que discutir tudo isso. Por isso eu recomendo à Assembleia da República a criar uma comissão de inquérito para aprofundar, porque este é um serviço social importantíssimo. O segundo ponto é, eu reconheço que estamos a avançar, as capitais provinciais todas estão iluminadas, as sedes dos distritos estão iluminadas, mas não podemos dizer que
os distritos são iluminados quando são as sedes dos distritos que o estão. É preciso lembrar que as sedes do distrito são uma parte de todo o distrito e é uma parte imensa deste país que não está coberta. E estas estatísticas, às vezes, quando pensamos 128 distritos que já têm, e dizemos que, por exemplo, 70%, 80% desses distritos já têm energia, ficamos maravilhados. Não, nós tínhamos que ter todos os distritos com energia para depois começarmos a ir aos postos administrativos e por aí fora. Este é que é o passo. Portanto, eu, como cidadã moçambicana que paga impostos, eu não estou satisfeita com o ritmo que nós estamos a ter de progressão. A minha discordância é em relação a isso. Em relação a todo esse crescimento no consumo, não haja dúvidas que há um crescimento enorme no consumo. A questão aqui que se coloca é como é que a EDM trata os diferentes consumidores. Por exemplo, nós temos uma instituição como o Banco Central, que tem um edifício que custou mais de 300 milhões de dólares, que consome energia de uma forma brutal. Qual é o tratamento que é dado ao Banco Central? Uma instituição que pode investir 300 milhões de dólares, ter a tecnologia que tem, não pode não conseguir pagar energia. Aliás, inclusive até empresta dinheiro ao Zimbábue, significa que não tem como não pagar energia. Quantas outras instituições em situação igual à do Banco Central estão a pagar uma taxa justa? Até que ponto é que a EDM, de forma insensível, não está a repassar para nós o custo que não está a conseguir repassar para as pessoas que deveriam pagar efetivamente mais caro? Uma Mosal, quanto é que paga de energia? Quanto é que consome de energia? Estas empresas fabriquetas que nós temos pagam quanto de energia? Não estou a falar aqui dos hospitais públicos, que eu acho que até em certa medida deveriam ser isentados do pagamento de energia, pelo fato de que elas têm que trabalhar 24 horas e resolvem o problema que resolvem. Então, vamos aqui ter esta discussão séria. Mas tudo começa por, em primeiro lugar, discutirmos o custo vem de onde. Exato. E a Assembleia da República aqui, como nosso representante, tem um papel instrumental. Então, eu não vou ficar satisfeita, vou ficar extremamente envergonhada se esta sessão da Assembleia da República terminar sem que tenha sido criada uma comissão de inquérito para esclarecer o assunto da EDM. Se esta legislatura terminar, porque estamos a dizer que este assunto já vai há mais de 5 anos que estamos a levantar este assunto e não está a acontecer efetivamente nada, significando que esta legislatura, se terminar o seu mandato sem ter criado uma comissão de inquérito para investigar e propor reformas para melhorarmos a nossa EDM, que tem um papel social importantíssimo e é vetor de desenvolvimento estrutural, esta legislatura não tem interesse nacional. Muito bem, vamos falar de outro vetor essencial para o desenvolvimento, embora tenhamos ficado com pouco tempo. Esta vou assim, vimos o governo aprovar nesta última sessão do Conselho de Ministros a proposta de lei de trabalho que avança agora ao Parlamento. Quais são as linhas centrais que retém esta nova proposta de lei de trabalho? Eu ia dividir em 2 principais vetores. Primeiro é que temos algumas ideias progressistas. E no leque das ideias progressistas, acho que são aquelas que têm estado a ser bem vendidas, não é? O plurimprego, as sanções para casos de assédio moral e sexual, o alargamento da licença de parto, portanto, maternidade. Penso que são progressistas na medida em que acontece em outras latitudes. São exemplos muito concretos que as nossas organizações feministas, e não só, inspiram-se, respondem aos anseios inspiraram-se nelas, sugeriram e está lá, foram, portanto, acomodadas. O outro, segundo vetor, é que também tem ali algumas ideias que eu consideraria mais regressivas, pró-capitalistas. Não se consideraria regressistas, mas pró-capitalistas. Não consideraria regressistas porque respondem ao desejo e ensejo de um grupo. E a maneira como eles vendem a ideia é que é preciso criar competitividade. Sucede, porém, porque nós, como disse, inspiramos-nos em algumas latitudes onde são economias competitivas, onde a mão de obra portanto, é equilibrada. Nós, em Moçambique, temos um grande desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Portanto, a oferta e a procura. Temos claramente desequilíbrios naquilo que é portanto, a aquisição de mão de obra. E se nós... Você está a falar exatamente de que capítulo? Estou a falar aqui naquelas ideias progressistas, aquelas que nos inspiram.
Eu, como mulher, fico muito feliz de ter, por exemplo, 3 meses, 4 meses, até gostaria de ter 6 meses. Nós estamos falando das ideias pró-capitalistas. Pró-capitalistas. Estas defendidas por... Por exemplo, o que é posto à disposição do trabalhador em caso de rescisão de contrato. O tempo de aviso. Acho que as últimas 2 leis já tinham mostrado que são mais pró-capitalistas e acho que este movimento continua. Não é? Vínhamos de uma situação em que tinhas 12 meses por cada ano de trabalho. A última lei já falava de 1 ano por cada ano de trabalho. Assumindo que a nossa média de salários aqui, estamos a dizer funcionário médio, classe média alta, não estou a falar daquelas grandes exceções. Estamos a falar de 50 mil meticais, 45 mil meticais, 20 mil meticais. Se o que estas pessoas vão ter em caso de rescisão, 5 anos de trabalho, por exemplo, por 20, não era muita coisa. Agora tens menos ainda. Então, são estas medidas. Mas também percebo de onde é que o empregador trouxe. Eles acham que criam maior competitividade, que não amaram as empresas, os empresários, fazem investimentos, recrutam, então tem que haver aqui sinergias. No despedimento. Exatamente, tem que haver sinergias, portanto, quando o empregador não está satisfeito, ele pode abrir mão, portanto, do empregador e tem que pôr aquilo que eles consideram uma compensação justa. Mas eu, particularmente, acho que é um retrocesso. Exato. Como também acho que vale a pena, no leque das ideias que considero progressistas, começar imediatamente, se calhar até não esperássemos que houvesse a aprovação, a discussão pela Assembleia da República, começarmos a consciencializar quais são as vantagens de ter mais tempo para que uma mulher fique com seu filho. Porque, de outro modo, vamos deixar de ter a mulher competitiva no mercado de trabalho. Exato. Vamos deixar de ter esta mulher. Há setores, podemos claramente olhar trabalho doméstico. A mulher está lá, e mulher jovem, em idade fértil. Até que ponto as pessoas vão continuar a apostar? Porque vamos assumir que nós queremos que todos sejam tratados condignamente. Portanto, com respeito à lei do trabalho, que tenham todas as compensações, em caso de maternidade, que fique o tempo necessário, e quando eu contrato alguém, vai para a licença de maternidade, eu substituo, portanto, arranjo um trabalhador temporário e pago estes 2. Portanto, é preciso uma consciencialização para não termos o efeito inverso que a lei preconiza. Fátima, logicamente, nos próximos programas ainda vamos discutir a detalhe, linha a linha, sobre esta proposta de lei, mas, assim, queria ouvir as suas notas gerais sobre essa proposta. Bom, eu acho que a proposta veio exacerbar a precarização do trabalho em Moçambique, ou do emprego em Moçambique, pelos pontos que foram aqui bem mencionados pela Écita, ao reduzir o período de pré-aviso e o tempo de indenização por rescisão do contrato. E aqui é preocupante, eu compreendo toda essa flexibilidade também, que é preciso ter processos mais céleres, mas o ponto é num contexto em que nós não operamos dentro de um sistema transparente, dentro de um sistema onde a honestidade é um valor importante, no sentido de, se alguém decidir que não gosta da Fátima, cria uma série de situações e muito facilmente a Fátima vai ao desemprego. Então eu penso que numa situação em que nós tivéssemos um sistema claro, transparente, os checks and balances, até dentro das próprias instituições, com mecanismos de denúncias e queixas para casos de pessoas que se sentem perseguidas, etc., para evitarem situações de despedimentos arbitrários que são facilitados pelo fato de a lei, portanto, tornar mais célere e fácil despedir as pessoas. Por outro lado, esta precarização do mercado de emprego, aliada ao fato de que nós somos uma economia de salários muito baixos, o Estado criou um amortecedor, que é este pluriemprego. O pluriemprego não passa de a possibilidade de eu, Fátima, para além de trabalhar onde eu trabalho, poder trabalhar em outros lugares, ok? E isso não constitui problema, quer dizer, eu acabar por completar, por trazer rendimento adicional para responder às minhas necessidades. Isso é uma realidade em muitos países, sobretudo naqueles países onde há precariedade do emprego, salários muito baixos. E, infelizmente, é esta mensagem muito clara que o governo está a lançar. Questões que eu acho que são bastante interessantes, que foram trazidas aqui, tem a ver, sobretudo,
com o aumento do tempo da licença de maternidade, que está até a alinhar-se com aquilo que é o Estatuto Geral do Funcionário, que também beneficia de 3 meses, mas também visa responder um pouco àquilo que são as políticas nacionais. Por exemplo, quando falamos de saúde materno-infantil, nós queremos que as mulheres amamentem as suas crianças por 6 meses de forma exclusiva, e para isso acontecer, uma mulher que tem uma dinâmica muito corrida, profissional corrida, ela não vai conseguir, a menos que ela tenha um sistema de assistência, uma creche ali próximo do seu serviço, e em muitos locais de trabalho já não existem as creches como existia antigamente. Outra componente que eu acho bastante importante de proteção dos funcionários, eu quero saudar por esta medida, é a questão do assédio moral e sexual que foi trazida aqui e criminalizado. Eu penso que são aspectos bastante importantes, bastante relevantes, mas temos ainda enormes desafios num país que se pretende desenvolver. Não faz sentido continuar a ter um sistema mais capitalista em que o cidadão ou o trabalhador não vale nada, a menos que a empresa precise dele num determinado naturalmente momento. Este tema não termina por aqui, vamos continuar a colocá-lo na agenda para discussão nos próximos programas. A Opinião Feminina termina por aqui, agradecendo já a vossa presença, esse terceiro que foi também. Diria assim, Carlos Padrão, que nos acompanhou. Até a próxima sexta-feira. Quinta-feira.